Olá, estamos de volta aqui no Colabina, nossa série de TCC, e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês, para trabalhar com vocês uma outra série de condicionantes. No último projeto, no último vídeo, a gente trabalhou com as condicionantes climáticas. Então hoje a ideia é trabalhar com condicionantes legais. Então, vou trabalhar com código de obras, vou trabalhar com plano diretor. E eu vou inserir aqui no meu modelo algumas questões referentes a essas condições. Tanto no meu modelo geral, na verdade, que eu vou fazer essa inserção. Então vamos lá. Primeiro, o que eu vou mexer principalmente hoje com propriedades, com gestor de propriedades. Vou trabalhar bastante com isso daqui, então para quem se interessa por classificação no ArchiCAD, então o vídeo é para isso. Mas da mesma forma que o vídeo anterior, eu não vou explicar muito no processo, talvez eu tenha um comentário final ao final do vídeo, mas eu vou deixar aí o vídeo rolando em uma velocidade um pouquinho maior para que vocês vejam o que foi sendo feito, o que foi sendo inserido. Mas basicamente eu vou inserir todas as minhas condicionantes condicionantes legais de plano diretor e código de obras no meu projeto, ou até informações aqui no meu projeto como propriedades. Propriedades do que? Da minha malha classificada como, não só como massa urbana ou como topografia, mas como terreno do projeto. Inclusive vou criar essa classificação agora. Ok? Dito isso, dada essa explicação, vamos lá.
Agora eu tenho tanto condicionantes do plano diretor, aqui definidas através de uma folha de trabalho. Eu compilei aqui, fiz prints mesmo da tela, trazendo o que me interessa aqui. Farei provavelmente um desmembramento, farei o estudo desse desmembramento logo mais. Eu tenho aqui os recursos necessários. No caso aqui da minha área, eu já sei, porque eu fiz esse estudo, é uma área de expansão urbana, o que não faz muita diferença, aliás, não faz nenhuma diferença para a área urbana, no caso aqui do plano diretor, são os mesmos recursos. E eu tenho também as definições aqui pelo Código de Obras de algumas condicionantes de área. E o que eu fiz? O que eu sei que eu posso fazer uma comparação, eu deixei como propriedade, ou seja, dimensão mínima do ambiente, aqui como diâmetro do ambiente, área mínima do ambiente, iluminação mínima, ventilação mínima, pé direito mínimo, tudo isso pode ser definido e categorizado como uma propriedade, e que posteriormente essa propriedade ela pode ser inserida em uma expressão, e essa expressão ela vai fazer como, por exemplo, neste mapa aqui que eu vou mostrar, que é um mapa de iluminação mínima. Deixa eu mostrar aqui, em que ele vai afirmar se aquela iluminação mínima atende ou não atende, de acordo com a zona do ambiente definido. Vai sempre demonstrar se atende ou não atende aqui. Então, o que acontece? Com base nessa lógica, eu já tenho esse mapa de iluminação mínima, eu já sei que o ambiente de sala, por exemplo, ele vai me dar uma iluminação mínima de 1/7, e se eu não lembrar, eu venho aqui no código, no anexo 2 do Código de Obras, que está no meu ArchiCAD, e eu insiro aqui nesse mapa essa informação, e ele vai me dizer se da forma que está atende ou não. Outro detalhe interessante, e a mesma coisa eu vou poder fazer para outros mapas de ventilação mínima, de acordo com a dimensão da janela, além disso, mapas de comparação para dimensão mínima da largura do ambiente, do comprimento, enfim, dimensão de diâmetro mínimo do ambiente, de pé direito mínimo. Tudo isso eu vou fazer a partir do que? Eu posso fazer a partir da ferramenta Zona. A ferramenta Zona, que já foram criadas algumas zonas aqui, lá no vídeo anterior, em que eu analisei a questão de conforto térmico, eu acabei criando algumas zonas para fazer alguns estudos volumétricos, e a partir desses estudos, essas zonas ficaram aqui no meu modelo original, e elas estão aqui repetidas porque é o mesmo nome, mas são zonas diferentes, e que eu poderia classificar aqui, definir aqui cada uma dessas zonas, e definir então as informações dela, e definir então se ela atende ou não com base no meu modelo. Então eu posso tanto fazer essas comparações no meu modelo original, quanto eu posso no meu módulo associado, quanto eu posso fazer essas comparações aqui nesse meu arquivo geral. O que acontece? Aqui nesse arquivo eu tenho um terreno que faz parte de um módulo associado. Na verdade, no fim dos trabalhos, eu não vou ter esse terreno mais. Eu deixei esse terreno lá no meu módulo associado, no vídeo passado, simplesmente para ter uma referência de modelagem de projeto. Mas depois que eu terminar a minha casa, o meu módulo, eu simplesmente vou deletar o terreno dele e inseri-lo aqui nesse terreno da própria malha urbana, mas que está classificado como terreno do projeto, certo? Então eu tenho essas duas possibilidades. Eu consigo clicar aqui na minha malha para ter as informações aqui diretas, sem nenhum comparativo, sem nenhuma automação. Simplesmente eu tenho a informação visível a um clique. Isso é muito bom para projetar. Assim como eu tenho outras informações compiladas e ainda a se organizar nas minhas folhas de trabalho.
Ok, olá novamente. Para você não passou nenhum tempo, mas para mim foi um dia inteiro. Voltei aqui, estou com o meu terreno, com todas as propriedades que me interessavam organizadas a um clique nas propriedades do meu terreno. Eu consigo ver todas as dimensões mínimas exigidas pela legislação, tanto de dimensão quanto de área. Existem algumas outras condicionantes que no momento não me interessavam estar aqui como propriedade no meu terreno, mas estão aqui como folha de trabalho. Então coloquei aqui condicionante do Código de Obras e condicionantes legais legislativos do Plano Diretor, ambas de São Gonçalo de Amarante. Estão aqui com o plano de trabalho também a um clique no próprio ArchiCAD, certo? Então vamos lá. Com base no que eu estou vendo aqui, o que eu pretendo fazer é um desmembramento ou, a depender, pode ser também um loteamento, ou seja, loteamento, no caso aqui, quando da transformação da gleba em novos lotes individuais localizados na zona urbana ou de expansão urbana com aberturas de vias públicas, ou desmembramento quando da subdivisão do loteamento em novos lotes individuais sem alterar a malha viária existente. Pode ser também um condomínio urbanístico quando da divisão de imóvel em unidades autônomas destinadas à edificação, as quais correspondem a frações ideais da área de uso comum dos condomínios, sendo admitida a abertura de vias de domínio privado e vedada a de logradouros públicos internamente. Nesse caso, me parece que o que eu vou fazer, na verdade, não é um desmembramento, na verdade pode ser um loteamento, uma abertura de vias públicas, de uma via pública, ou um condomínio urbanístico pequeno, bem pequeno mesmo, mas um pequeno condomínio urbanístico em que eu posso abrir uma via para definição ali de mais habitações ou reduzir o número de habitações, construindo então menos casas, mas sem abertura de vias, simplesmente com a divisão aí do lote. Nesse sentido, se eu quiser abrir uma via mesmo de uso privado, eu tenho aqui também algumas condicionantes, algumas características para isso. Deixa eu ver se eu encontro na catalogação que eu fiz. Nada aqui ainda, nenhuma característica aqui. Deixa eu ver se tem algo no meu código de obras. Acredito que não, porque não me interessava no momento que eu fiz a primeira catalogação. Mas agora eu estou vendo que pode ser que eu precise dessa organização, dessa classificação. No entanto, outra coisa que também é interessante aqui são as propriedades, as condicionantes de iluminação mínima e ventilação mínima. Por que eu não criei propriedades para elas? Porque no próprio ArchiCAD, nos mapas, eu já tenho mapa de iluminação mínima e eu faço tranquilamente um mapa de ventilação mínima. Como é que isso é feito? Como é que o mapa de iluminação mínima é feito? Se a gente vai em definições, a gente pode clicar aqui nas propriedades que formam esse mapa e quais são as propriedades formadas. O coeficiente de iluminação mínima. Vamos dar uma pequena explorada nesse coeficiente, ok? Eu vou vir aqui em gestor de propriedade, eu vou buscar por coeficiente de iluminação mínima e eu tenho aqui 1 dividido por x, onde x é o número a ser inserido. Como é que ele é feito? Ele é feito a partir, basicamente, de um inteiro, um número inteiro, e eu tenho também o coeficiente de ventilação mínima, já no meu próprio ArchiCAD, não foi eu que criei. Da mesma forma, 1 dividido por x, onde x é o número a ser inserido. Onde é que estão? Estão em iluminação e ventilação expressão. Então, se a gente buscar por este grupo aqui, iluminação e expressão, nós temos esses valores que são inteiros, são valores que a gente vai digitar no mapa e ele vai trazer para a gente. O índice de abertura requerida é uma expressão que é a área líquida medida dividido pelo coeficiente de iluminação mínima dividido por 1 metro quadrado. A área de abertura projetada, a área da superfície de janelas dividido por 1,
E o atende e não atende simplesmente é um valor aqui de atende ou de não atende, e tem uma expressão que se, expressão de lógica de programação básica, se a área da abertura projetada for maior ou igual ao índice de abertura requerido, atende, se não, não atende. Basicamente é isso, e tudo isso já está aqui no ArchiCAD. O que eu vou fazer? Eu vou definir aqui quais são os valores, aqui de acordo com o nosso código de obras? Não, eu simplesmente vou projetar, vou colocar as minhas zonas de ambientes, e aí, de acordo com cada ambiente, é que eu vou definir. Iluminação sala, aí eu vou, lá no meu mapa eu vou definir que é um sétimo, colocar um 7 no lugar do X. E ele vai me dar se já está atendendo ou não, tanto para iluminação, que é um sétimo, quanto para ventilação, que é um 10, 14, 1 dividido por 14. Aí, ok? Simples assim, sem muito problema. O pé direito, eu também posso colocar como propriedade e criar, nesse caso, uma expressão de atende ou não atende. Até o momento não me interessa muito fazer isso. Eu prefiro já vir direto aqui na minha folha de trabalho do que consultar um mapa. Se atende ou não atende, mas eu também poderia fazer isso seguindo a mesma estrutura, a mesma expressão. Não precisaria criar uma outra expressão, a mesma expressão que está lá no de iluminação e ventilação, simplesmente substituindo os valores por propriedades de pé direito, de altura, no caso do meu ambiente. Mas não tenho esse interesse, já que já está suficiente para mim. O que eu vou fazer a partir disso, então, após essa explicação que vocês acabaram de ver? Eu vou começar a pensar a divisão de fato deste lote. E aí eu vou acelerar o vídeo. E se vocês se interessam por essa parte, por esse tipo de conteúdo, por processo de projeto, nós já temos condicionantes climáticas, de conforto, insolação, ventilação, já temos algumas volumetrias básicas preparadas. Vamos trabalhar então aqui com base na legislação, o que a gente pode trabalhar nesse terreno. Vamos lá.
Bom, daqui eu vou ter que ter a conversa com o meu orientador. O que eu tenho aqui à disposição? Eu usei aqui a ferramenta de filtro de renovação para criar um filtro para a proposta de lote 1 e 2. E na primeira proposta eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, sendo que isso ainda não é o final, porque eu tenho que fazer uma via de uso privado, ou seja, não entra na dimensão mínima de 10 metros de via de uso público, é uma via de uso privado, como um pequeno condomínio. Eu teria aí 8 metros de via, mas a garagem interna ao lote é um lote de aproximadamente 20 metros por 10, por 11 alguma coisa, 20 e pouco também. E eu teria 1, 2, 3, 4, 5, sendo que eu ainda tenho uma área destinada de área, 15% de área pública, ou seja, ainda não é bem isso daqui. E dessa forma eu consigo uma boa insolação e ventilação, as menores aberturas, aliás, a menor dimensão do lote ficaria para a insolação da manhã e da tarde. Então, e recebendo uma ventilação direta nas maiores aberturas, das maiores dimensões de fachada. Já na outra proposta, já na proposta de lote número 1, eu tenho uma divisão mais simplificada, mais fácil de se trabalhar, em que daqui eu teria aproximadamente 6 lotes de 10 por 30, de aproximadamente 10 por 30, em que também eu teria ainda que destinar uma área para a área de uso institucional, também ainda não é a final aqui. Então, disso aqui, eu também tenho que trabalhar novamente, talvez daqui ficasse 5 lotes e do outro ficasse 4 lotes, ou um desses lotes aqui, ou 2, perde um pouco de dimensão para a disposição de área institucional, se de fato for necessária essa questão aqui. No outro caso, não tem muito o que fazer, teria que retirar um lote porque ele já está na dimensão mínima. Esse aqui, do ponto de vista quantitativo e legislativo, parece mais favorável para se trabalhar. No entanto, do ponto de vista de conforto térmico, não. Aí entra aqueles conflitos que são as condicionantes de projeto que a gente tem que trabalhar, discutir, decidir no projeto. Bem, de qualquer modo, eu já fiz alguns testes, digamos, em planta e em elevação para se trabalhar a insolação, como vocês viram em momentos passados, em que eu posso, sem problema nenhum, também trabalhar com esses volumes na direção norte e sul. Não tem problema, não é o mais favorável, mas é possível de se trabalhar. Então, talvez seja a solução. Vou deixar isso aqui em aberto, vou desenvolver um pouco mais, talvez, durante a semana, vou deixar em aberto e vou começar a trabalhar no volume, considerando esse tipo de lote que está mais favorável. E aí, nesse sentido, considerando 2 módulos ou 3 módulos. Até então, não considerando um segundo pavimento, mas isso é possível também de se trabalhar. Então, até então, considerando 2 módulos ou 3 módulos. Depende das características da família hipotética a se trabalhar aqui, mas como a gente tem um terreno maior, podemos pensar uma proposta mais ampla. E nesse sentido, faz até mais sentido ter esse lote com a maior dimensão. Vou trabalhar isso daqui, vou trabalhar nesse sentido, vou deixar em aberto, talvez com a orientação mude tudo, mas isso é um TCC, né? Essa é a ideia, é a gente trabalhar a proposta de projeto, trabalhar o software, trabalhar as condicionantes, mas ao mesmo tempo ainda com uma orientação. Então, quando voltarmos aqui, dou o retorno do que foi decidido aí
para vocês, ok? Então, para esse vídeo de condicionantes, mostrei um pouquinho de como eu fiz aqui no ArchiCAD, coloquei nas folhas de trabalho o que me interessa, coloquei aqui em tramas o que me interessa de conforto, então tudo isso vai ajudando o processo de projeto. E como vocês viram, mexi aqui no módulo, simplesmente até criei um atalho aqui, Alt+M para módulo, cliquei em atualizar, em segundos ele já atualizou aqui o meu módulo no meu arquivo original, fácil de trabalhar. Esse é o processo do ArchiCAD, ok? Então ficamos por aqui e nos vemos no próximo vídeo.